Então, vamos lá. Lembrando que nós já vimos os arcos notáveis, então agora nós vamos ver o módulo 18 da frente 1, arcos notáveis, tá? Para lembrá-los dos arcos notáveis que vimos há pouco, tá? Quais são os arcos notáveis? 30, 45 e 60 graus. Por que notáveis? São os mais importantes dentro, trabalhando no triângulo retângulo. E as relações trigonométricas, seno, cosseno e tangente. E lembra que já vimos isso, ó. Seno de 30 é meio, seno de 45, raiz de 2 sobre 2, seno de 60, raiz de 3 sobre 2. Cosseno de 30, raiz de 3 sobre 2, cosseno de 45, raiz de 2 sobre 2, cosseno de 60 é meio. Tangente de 30 é raiz de 3 sobre 3, tangente de 45 é 1, tangente de 60 é raiz de 3. Sabendo disso, vamos ver o que o exercício pede. Na figura abaixo, uma árvore é vista sob um ângulo de 30 graus. Então, olha lá. Tem uma pessoa olhando essa árvore sob um ângulo de 30 graus. A uma distância de 30 metros de sua base, tá? A altura dessa árvore em metros é. Então, o que o exercício pede? Ele pede a altura da árvore. Ele não sabe a altura da árvore. O que é legal fazer? Se quiser, tá? Desenhe o triângulo retângulo abaixo ou ao lado para você saber e reconhecer quem que é quem. Então, eu tenho lá, ó, o ângulo de 90, o ângulo de 30 graus. Essa medida aqui é 30 e eu quero achar a altura da árvore. Nada mais que eu tenho um triângulo retângulo. Então, vamos lá. Desse triângulo retângulo, tá? Esse aqui é o meu cateto adjacente e aquele lá é o meu cateto oposto, tá? Quais das relações trigonométricas eu utilizo quando eu tenho o COK? Eu vou utilizar tangente. De quantos graus? De 30 graus. Então, tangente de 30, cateto oposto, dividido pelo cateto adjacente. Então, vamos ver. Lá pela tabelinha dos meus ângulos notáveis, vamos lá, ó. Tangente de 30 graus. Eu sei que é raiz de 3 sobre 3. Então, no lugar de tangente de 30 graus, eu estou colocando raiz quadrada de 3 sobre 3. Que é igual a, do meu triângulo retângulo, quem que é o cateto oposto ao ângulo dado? 30. Quem é o meu cateto? Quem é o meu cateto oposto ao ângulo dado? Cateto oposto ao ângulo dado é o X, tá? Cateto oposto ao ângulo dado, o X. Cateto adjacente, o 30. Então, eu tenho extremos e meios. 3x é 30 raiz quadrada de 3. X será 30 raiz de 3 sobre 3. Se eu simplificar, eu obtenho 10 raiz quadrada de 3. Muito bem. Eu percebo que a minha resposta deu em radical e as minhas alternativas estão em número inteiro, tá? Mas eu sei que o valor numérico de raiz quadrada de 3 é 1,73 ou apenas 1,7 com uma casa decimal. Se eu multiplicar 10 vezes 1,7, eu encontro 17 metros. Alternativa B. Não pode esquecer o valor do radical 3. Como o valor do radical 2 é 1,42 ou apenas 1,4, tá? Seguindo o número 2, na mesma linha de pensamento, ó. Uma escada apoiada em uma parede num ponto distante 5 metros do solo. Então, que situação temos aqui, ó? Eu tenho o solo,
e eu tenho a parede, tá? Toda a parede, você sabe que ela tem que ser perpendicular ao solo, tá? Senão ela cai. E eu tenho aqui uma escada apoiada nessa parede. Então, se eu for desenhar essa escada, ela é mais ou menos uma situação assim, ó, tá? Os degraus da escada apoiada na parede, tá? Então, olha lá. Uma escada apoiada em uma parede num ponto distante 5 metros do solo. Então, eu tenho o solo aqui, a escada está apoiada aqui. Então, olha, a distância desse ponto até o solo é de 5 metros. Forma com essa parede um ângulo de 30 graus. Então, a escada com a parede forma um ângulo de 30 graus, tá? Qual é o comprimento da escada em metros? Então, eu quero o comprimento da escada, tá? Lembrando que esse desenho aí representa tranquilamente um triângulo retângulo, tá? Se esse é o ângulo reto, esse aqui para mim é a nossa hipotenusa. Se esse é o ângulo fixado, esse aqui é o meu ângulo vizinho. Quem é ele? O cateto adjacente, tá? Então, eu tenho, ó, cateto adjacente e hipotenusa. Quais das relações trigonométricas eu utilizo aqui? Cosseno, tá? Eu sei que é a formulazinha do CAI. Mas cosseno de quanto? Do ângulo dado, que é 30 graus, tá? Pela relação, pelos valores dos arcos notáveis, eu tenho que cosseno de 30 vale quanto? Raiz de 3 sobre 2. O cateto adjacente do ângulo do triângulo retângulo dado tem o valor de 5. E a nossa hipotenusa, x. Basta resolver da mesma forma, olha. Multiplico entre cruz, raiz de 3x é igual a 10, x é igual a 10 sobre raiz de 3, tá? Em algum dado momento, vocês viram que eu nunca posso ter o radical, o denominador, tá? Raiz. Então, para isso, eu tenho que fazer a racionalização, lembram? Multiplico o denominador e o numerador pelo fator racionalizante. Então, eu multiplico 10 vezes raiz de 3, 10 raiz de 3, e raiz de 3 vezes raiz de 3 dá raiz de 3 ao quadrado ou 9, que cancelando deu 10 raiz de 3 sobre 3. Como meu exercício é um exercício dissertativo, não existe a necessidade de colocar o valor do radical 1,7. Eu posso deixar dessa forma que está correto, tá? Seguindo, o número 3. Duas rodovias A e B se encontram em O. Duas rodovias A e B se encontram em O. Então, eu tenho lá, ó, uma rodovia A e uma rodovia B, eles se encontram num ponto aqui, ó, chamado de O. Então, eu vou chamar isso aqui de rodovia A e essa aqui de rodovia B, como fala o exercício, tá? Encontram-se em O, formando um ângulo de 30 graus. Então, encontram-se em O, formando um ângulo de 30 graus. Na rodovia A, existe um posto de gasolina. Então, olha lá, ó. Na rodovia A, existe um posto de gasolina, tá? Esse posto de gasolina dista 5 quilômetros de O, ou seja, a distância do ponto O
até o posto de gasolina é 5 quilômetros. Então, essa distância aqui é de 5 quilômetros. O que ele pede? A distância do posto de gasolina à rodovia B, tá? Então, eu quero achar a distância daqui até aqui. Quando ele pede para achar a distância, eu quero achar a menor distância. E sempre a menor distância é aquela que forma um ângulo reto com aquilo que eu estou pedindo. Então, ó, essa aqui será a menor distância, formando um ângulo reto com o que eu quero. Então, eu tenho aqui um triângulo retângulo, tá? Então, vamos ver o que eu tenho do triângulo retângulo. Se isso aqui é o ângulo reto, o oposto ao ângulo reto é a nossa hipotenusa. Se esse aqui é o ângulo dado, o que está à frente do ângulo dado é o cateto oposto. Então, o que eu vou calcular aí se eu tenho o cateto oposto e o cateto adjacente? Eu vou calcular o seno, que é quem? Cateto oposto dividido pela hipotenusa. Mas seno de quanto? Seno de 30 graus, tá? E lá, como eu falei para vocês, ó, quanto vale o seno de 30? O seno de 30 vale meio. Então, eu sei que no lugar do seno de 30, eu vou colocar meio. No lugar de cateto oposto, eu vou colocar x. E no lugar da hipotenusa, que é o oposto ao ângulo reto, eu vou colocar 5. Então, vem aqui, ó, extremos e meios. 2x é 5, x vai ser 5 dividido por 2, o x vai valer 2,5. A alternativa C. Seguindo o próximo exercício número 4, vamos o que ele pede, tá? O que ele pede nesse exercício aí? 3 cidades ABC estão ligadas conforme mostra a figura. Cidade A, cidade B e cidade C. As estradas AC são asfaltadas, a C e a B. A C e a B são asfaltadas. A estrada CB é de terra e será asfaltada. CB é de terra. Sabendo-se que a C tem 30 quilômetros, olha lá, vou pôr aqui no próprio desenho. A C, 30 quilômetros. O ângulo entre a C e a B é 30 graus. Então, olha, ele diz assim, ó, que esse ângulo dado aqui, tá? É um ângulo de 30 graus. O triângulo ABC é retângulo em C. A quantidade de quilômetros da estrada que será asfaltada é D. Então, o que o exercício quer? Ele quer isso aqui, ó, essa medida, tá? Tem aí um triângulo retângulo, vejo quem é quem. Se foi fixado esse ângulo, esse aqui é o meu cateto oposto. Esse lado é vizinho do ângulo, então é o meu cateto adjacente. Então, ó, COK, o que eu estou pedindo? Tangente é COK. Mas tangente de que ângulo? Tangente de 30 graus. Novamente, vamos à nossa tabelinha. Tangente de 30 graus é raiz de 3 sobre 3. Então, no lugar da tangente de 30, eu vou utilizar raiz de 3 sobre 3. No lugar de cateto oposto, olhando no meu exercício, ó, cateto oposto é o x. E o meu cateto adjacente é o 30. Tenho lá extremos e meios. 3x é 30 raiz de 3, tá? O x, o 3 está multiplicando, vem para baixo, dividindo, sobre 3. Portanto, o x, 30 por 3,
10 raiz de 3. No caso, foi dado em quilômetros, tá? Bom, substitua ou não raiz de 3 por 1,7? Não, porque as minhas respostas estão no radical 3. Então, seria, no caso, a alternativa B. E o último exercício, ele fala assim, ó. Um recipiente com forma de um bloco retangular de altura 18 foi tombado como mostra a figura. Então, olha lá, ó. Esse recipiente, tá? Com altura 18 centímetros, foi tombado, como mostra a figura. Determine a altura aproximadamente de H. Então, o que o exercício quer? Ele quer esse H, tá? Do nível da água em relação ao solo. Então, vamos começar a observar, tá? Se vocês perceberem, tá? O que eu tenho que observar aí, olha. Se aqui é um ângulo reto, tenho aqui também um ângulo reto, tá? Essa medida aqui, ó, que eu desenhei de verdinho, tá? É essa medida, que é a altura, tá? Desse recipiente. Mede quanto? 18. Correto? Dá para perceber que aqui eu tenho um triângulo retângulo. O que é conveniente saber? Quem é esse ângulo aqui? Tá? Para aí ficar mais fácil de trabalhar. Esse ângulo aqui, olha, ele é um ângulo de 90 graus. Por quê? É o canto desse recipiente retangular. Esses três ângulos aqui são suplementares. Ser suplementar é somar 180. Então, se eu somar esses dois, eu subtraio do 180, acho esse aqui, tá? Então, 90 mais 30, 9, 10, 11, 12, 120. Quanto falta para chegar no 180? 60, tá? E agora, eu já tenho tudo o que eu preciso, porque eu tenho aqui um triângulo retângulo com um ângulo fixado. Bom, se eu fixei esse ângulo, isso aqui para mim é o meu cateto oposto. Se esse é o ângulo reto, aquele ali é nossa hipotenusa. Então, eu tenho lá, ó, cateto oposto e hipotenusa. Eu vou trabalhar com seno, correto? Que é corri. Mas seno de que ângulo? De 60, que foi dado no meu exercício. Bom, lá a tabelinha. Quanto vale seno de 60? Raiz de 3 sobre 2. Então, no lugar de seno de 60, eu vou trabalhar com raiz de 3 sobre 2. Cateto oposto ao ângulo dado, eu sei que é a altura, tá? E a minha hipotenusa, 18. Então, extremos e meios. 2H é 18 raiz de 3. Se o 2 está multiplicando, ele passa para cá, dividindo. Então, a altura, 18 por 2, 9 raiz de 3. Como é um exercício dissertativo, eu posso deixar como está aí, ó. Então, a altura, se foi dado em centímetro, o resultado é também em centímetros, ok?